O sol da tarde caía preguiçoso sobre São Paulo, iluminando com tons alaranjados os bairros simples da cidade. O centro de treinamento de Cotia, mantido com sacrifício pela Federação Paulista, fervilhava de garotos que sonhavam em se tornar os próximos craques do Brasil. Era ali que, entre gritos de técnicos, bolas batendo contra as través e risadas nervosas de adolescentes, um menino franzino chamado Ricardo Isaacson dos Santos Leite, que mais tarde o mundo conheceria apenas como Kaká, começava a traçar, sem saber, os primeiros passos da sua trajetória. Naquele dia em particular, Kaká chegará cabisbaixo. Seu corpo magro e ainda em formação parecia menor diante dos outros garotos, muitos já mais fortes, mais rápidos e mais confiantes. Enquanto os companheiros exibiam chuteiras coloridas e quase novas, ele escondia os pés dentro de um par gasto, com solas quase se soltando. Cada corrida levantava um pó estranho, como se o couro já não tivesse forças para segurar os pés de um menino que sonhava alto, mas que era lembrado a todo instante de que ainda estava longe do nível esperado. No refeitório, entre mesas de madeira gasta e cheiro de feijão recém-preparado, trabalhava Dona Helena, uma mulher de pouco mais de 40 anos. Vinda do interior, viúva e mãe de 3 filhos, sustentava a família como podia. Limpava, servia refeições, lavava panelas enormes que alimentavam dezenas de meninos famintos depois de cada treino. O trabalho era pesado, mas ela sempre encontrava espaço para sorrir, para soltar uma palavra de carinho, para dar um pedaço extra de bolo àquele que parecia mais abatido. Helena reparava em tudo. Reparava no garoto que se escondia no fundo da fila, no que deixava metade do prato porque a saudade de casa lhe fechava o apetite, no que chorava escondido no banheiro depois de ouvir uma bronca do treinador. E reparava, sobretudo, naquele menino tímido de cabelos lisos, olhar profundo e postura envergonhada. Kaká não falava muito. Cumpria suas tarefas, treinava com seriedade, mas parecia sempre carregado de dúvidas. Numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto recolhia bandejas, Helena o viu sentado sozinho num canto do refeitório. Ele mexia nas chuteiras velhas com um ar de preocupação. O couro rasgado revelava os dedos. Aquilo a comoveu profundamente. "Menino, o que foi?" perguntou, aproximando-se com sua voz doce. Kaká se assustou um pouco, ergueu o rosto e tentou disfarçar. "Nada não, senhora. É só que acho que minhas chuteiras não vão durar muito." Helena se agachou para olhar melhor. O estrago era grande. "Com isso aqui você não joga nem mais um amistoso." O garoto suspirou, derrotado. "Meu pai já faz tanto para me trazer até aqui. Não quero dar mais trabalho. Acho que vou tentar colar com fita, ver se aguenta mais um pouco." O coração de Helena se apertou. Lembrou-se dos próprios filhos, também sonhadores, também cheios de necessidades. Sentiu, naquele instante, uma empatia avassaladora. Nos dias seguintes, ela não tirava da cabeça a imagem do garoto com as chuteiras rasgadas. Enquanto limpava os corredores, pensava em como poderia ajudar. O salário mal dava para pagar o aluguel e comprar comida para casa. Mas, ainda assim, cada moeda que guardava parecia gritar dentro da sua bolsa: "Esse menino precisa de você." E foi assim que, durante um mês inteiro, economizou em silêncio. Deixou de comprar café, de mandar a roupa para a lavanderia do bairro, de fazer pequenos mimos aos filhos. Cada real que juntava, guardava dentro de uma caixinha de metal. Na sexta-feira seguinte, véspera de um torneio juvenil, Helena tomou coragem. Chamou Kaká discretamente no canto do refeitório. "Vem cá, menino. Tenho uma coisa para você." Das mãos calejadas, surgiu uma caixa simples, embrulhada em papel pardo. Kaká arregalou os olhos, confuso. "O que é isso?" "Abre, ué." Ele abriu devagar e quase deixou escapar um soluço quando viu o par de chuteiras novas. Não eram das mais caras, mas brilhavam aos olhos de quem nunca tinha tido um par decente. O couro macio, a costura firme, o cheiro de novidade encheram o coração do menino de um calor inexplicável. "Mas, Dona Helena, eu não posso aceitar. Isso deve ter custado caro." Ela sorriu, tocando de leve o ombro do garoto. "Não se preocupe com isso. Eu só quero que você faça uma coisa. Seja alguém, menino. Seja alguém grande."
Quando um dia o mundo falar de você, lembre-se de que começou com passos pequenos. Kaká sentiu as lágrimas queimando os olhos. Abraçou a mulher como se fosse uma segunda mãe. Eu prometo, Dona Helena. Eu vou honrar isso. Naquele final de semana, com as novas chuteiras nos pés, Kaká entrou em campo diferente. Cada toque na bola parecia mais firme, cada corrida mais confiante. Ele, que até então era visto como um dos mais fracos, surpreendeu a todos marcando 2 gols no torneio juvenil. Os técnicos cochichavam, os colegas o olhavam com respeito, e Helena, escondida entre as arquibancadas, sorria orgulhosa. Enquanto os garotos comemoravam a vitória, Kaká olhou para o céu chuvoso de São Paulo e murmurou baixinho: Eu vou ser alguém, Dona Helena. Eu prometo. O vento daquela manhã em Cotia soprava forte, espalhando poeira pelo campo de terra batida ao lado do gramado principal. O centro de treinamento fervilhava com meninos ansiosos, cada um tentando provar ao treinador que merecia um lugar no time. Os gritos ecoavam, o som da bola batendo nas travessas misturava as risadas nervosas e as broncas que vinham de fora das 4 linhas. Para muitos, era apenas mais um treino. Para Ricardo, o franzino garoto de cabelos lisos que todos chamavam de Kaká, era a chance de mostrar que ele não era apenas um menino tímido com chuteiras novas. Ainda sentia o peso das provocações dos colegas que zombavam dele todos os dias. Diziam que ele era frágil, que não duraria muito, que jogava porque tinha um rosto simpático, não porque tinha talento. Mesmo com o presente de Dona Helena nos pés, a insegurança ainda o acompanhava. No entanto, toda vez que olhava para aquelas chuteiras e lembrava das mãos calejadas que haviam lhe entregado o presente, ouvia a voz dela dentro da sua mente: Seja alguém, menino. Seja alguém grande. Foi assim que, naquela manhã, Kaká decidiu tentar algo diferente. A bola veio quicando até ele e, em vez de devolvê-la com medo, como costumava fazer, ergueu a cabeça e viu o atacante se movimentando em direção à área. Deu um passe certeiro, daqueles que parecem guiados por uma linha invisível. O companheiro recebeu livre e marcou. O campo inteiro parou por alguns segundos. O treinador arregalou os olhos, os meninos se entreolharam e, de repente, algo mudou. Não havia sido sorte, havia ali uma visão rara, uma inteligência de jogo que não se ensinava. Kaká percebeu que poderia confiar mais em si mesmo. Nos minutos seguintes, tudo parecia fluir. Recebia, girava, distribuía. Os colegas, que nunca lhe passavam a bola, começaram a procurá-lo. Ele sentiu o corpo crescer, a postura mudar, como se tivesse finalmente encontrado o lugar ao qual pertencia. Quando o treino terminou, o treinador reuniu todos os garotos e fez questão de mencionar. Disse em voz alta, para que todos escutassem, que havia visto alguém dar um passo além. Chamou Kaká pelo nome de batismo, Ricardo, e disse que sua visão de jogo era exemplar. Naquele momento, o menino sentiu algo que jamais tinha experimentado no campo: respeito. Os olhares já não eram de zombaria, mas de reconhecimento. E ele carregava dentro de si uma certeza: era apenas o começo. No refeitório, à noite, Dona Helena observava tudo em silêncio. O menino chegou com um sorriso contido, mas havia algo diferente no modo como se sentava entre os outros. Já não era o garoto isolado no canto. Helena, servindo o arroz e o feijão, colocou de propósito uma porção maior no prato dele. Quando o garoto passou pela fila, ela comentou num tom que só ele ouviria: Você jogou bem hoje, não foi? Kaká corou, baixou os olhos e respondeu timidamente que sim, que tinha sentido algo diferente, como se pudesse, de verdade, fazer alguma coisa importante. A mulher sorriu. Eu sabia. Esses sapatos não são mágicos. O que mudou foi você. As semanas passaram rápido e logo chegou o torneio juvenil de São Paulo, o mais esperado do ano. Para os garotos, era a chance de mostrar talento diante de olheiros e dirigentes. Para Kaká, era quase impossível acreditar que teria espaço. Quando o primeiro jogo começou, ficou no banco, observando ansioso, mordendo os lábios, rezando baixinho. O time não conseguia criar chances. O treinador olhou para ele, pensou por alguns segundos e finalmente decidiu: Ricardo, aquece. Vai entrar.
O coração do menino disparou. Quando pisou no gramado, as pernas tremiam. Mas, ao tocar na bola pela primeira vez, uma calma estranha tomou conta. Matou no peito, girou e lançou o atacante com precisão. A jogada terminou em gol. Os colegas o abraçaram com entusiasmo e de repente ele já não era invisível. Minutos depois, foi ele mesmo quem apareceu dentro da área para completar um cruzamento. Gol de Kaká. O estádio improvisado vibrou como se fosse uma final. Entre os poucos torcedores, misturada a pais e curiosos, estava Dona Helena. Tinha pedido folga naquele turno e se escondia discretamente, sem querer chamar atenção. Quando viu o menino erguer os braços, lágrimas lhe escorreram pelo rosto. Não precisava que ninguém lhe dissesse nada. Sabia que aquele garoto seria alguém. Depois daquele jogo, tudo mudou. Os jornais locais falaram da nova revelação. O treinador elogiou publicamente o menino tímido que agora conduzia o meio de campo com a naturalidade de quem nascerá para isso. Os colegas, que antes o ignoravam, começaram a procurá-lo para conversar, a pedir conselhos, a brincar chamando-o de maestro. Kaká, no entanto, não deixava que a vaidade o dominasse. Toda vez que passava pelo refeitório, buscava os olhos de Helena. Aproximava-se em silêncio e dizia baixinho: "Obrigado, Dona Helena." E ela sempre respondia com o mesmo sorriso sereno: "Não me agradeça, menino. Só cumpra a promessa." Mesmo com os elogios e o respeito conquistado, a vida fora de campo continuava dura. O pai trabalhava horas extras para conseguir bancar transporte e alimentação. A mãe fazia malabarismos para manter a casa em ordem. Muitas vezes faltava dinheiro até para o ônibus. Houve dias em que Kaká voltou para casa a pé, caminhando quilômetros depois do treino. Nessas ocasiões, Helena aparecia como um anjo silencioso. Guardava frutas do refeitório, preparava sanduíches embrulhados em papel simples e entregava ao menino antes de ele sair. "Leva, vai te dar força." Para ela, não era nada. Para ele, era combustível para seguir. No último jogo do campeonato, o time precisava vencer para chegar à final. Kaká já era titular absoluta. O placar estava empatado e o tempo corria. Aos 35 minutos do segundo tempo, a bola sobrou na entrada da área. Ele ajeitou com a perna direita, ergueu a cabeça e chutou colocado, no ângulo. O silêncio durou um segundo, até explodir em gritos. "Golaço!" Os colegas correram para abraçá-lo. O treinador vibrou à beira do campo, o público aplaudiu de pé. Kaká ergueu os braços, mas não celebrou sozinho. Seus olhos procuraram, instintivamente, o rosto de Helena na arquibancada. Lá estava ela, chorando, mãos unidas como quem agradece a Deus. Naquele instante, o menino compreendeu que não jogava apenas por si mesmo, nem apenas por sua família. Jogava também por aquela mulher simples, que acreditara nele quando ninguém mais acreditava. Quando o apito final soou e todos comemoravam, ele correu até o portão de saída, onde sabia que a encontraria. Ainda ofegante, com o suor escorrendo pelo rosto, a abraçou forte. "Dona Helena, eu consegui", disse quase sem ar. Ela, com lágrimas ainda frescas, apertou-o contra o peito. "Eu sabia, menino. Nunca duvidei. Mas lembre-se, isso é só o começo." Kaká assentiu, emocionado. "Eu vou continuar. Eu vou ser alguém grande. Eu prometo." Helena sorriu, enxugou as lágrimas com o avental e respondeu: "Então vá. A estrada é longa, mas eu estarei sempre torcendo." O menino saiu correndo de volta para junto dos colegas, mas no coração levava a certeza de que não estava sozinho. Levava a promessa renovada, a chama que o faria seguir adiante, mesmo quando tudo parecesse difícil. O tempo passou como um sopro. Os dias de treino em Cotia viraram semanas, depois anos. O menino franzino que um dia entrou envergonhado com chuteiras rasgadas agora já era visto como promessa real do futebol brasileiro. O torneio juvenil abrirá portas, os jornais locais escreveram sobre ele e os técnicos da base o acompanharam de perto. A cada temporada, Kaká crescia não só em altura e força, mas também em confiança. A lembrança do abraço de Dona Helena depois daquele gol decisivo ainda o acompanhava como um escudo invisível.
Todas as vezes em que sentia medo, fechava os olhos e ouvia a voz dela repetindo: seja alguém, menino, seja alguém grande. A família sacrificava-se cada vez mais. O pai, sempre presente, nunca reclamava das longas viagens para levá-lo aos jogos. A mãe, dedicada, cuidava para que ele tivesse comida simples mas nutritiva. O irmão mais novo, Rodrigo, vibrava com cada pequena conquista. Mas, no fundo, Kaká sabia que nada daquilo seria possível se lá atrás uma mulher simples não tivesse acreditado nele. Era como se cada passo em campo ainda estivesse ligado àquela promessa silenciosa. A adolescência trouxe novas provas. Em um treino de rotina, Kaká sofreu uma queda grave, bateu as costas com violência no chão e ficou imóvel por alguns segundos. O silêncio no campo foi aterrador. O médico correu, os colegas se aproximaram. Por alguns minutos, o medo de nunca mais andar rondou a cabeça de todos. O diagnóstico inicial apontava risco de fratura séria. A família se desesperou. Helena, ao saber da notícia, ajoelhou-se no pequeno quarto de funcionários do centro e rezou como nunca. Para ela, era como se fosse um filho. Passou a noite acordada, pedindo a Deus que devolvesse ao menino a chance de seguir. Dias depois, os exames confirmaram que não havia lesão permanente. A recuperação seria lenta, mas ele voltaria a jogar. Para Kaká, aquela experiência foi quase uma revelação. Se Deus me deu uma segunda chance, não posso desperdiçar, pensava. Quando voltou aos gramados, era como se cada toque na bola fosse uma oração. O talento floresceu de vez. Logo foi chamado para integrar o elenco principal do São Paulo. Aos 18 anos, estreou como profissional. O estádio do Morumbi o recebeu com expectativa tímida, mas bastaram alguns minutos para que a torcida percebesse que aquele garoto tinha algo especial. No primeiro jogo como titular, marcou 2 gols. Os jornais estamparam sua foto e o país inteiro começou a conhecer o nome Kaká. Nas entrevistas, com o mesmo sorriso tímido de sempre, agradecia à família, a Deus, mas em seu coração sempre havia espaço para a lembrança daquela mulher de avental branco que lhe dera a primeira oportunidade de acreditar. Os meses seguintes foram uma escalada vertiginosa. Em pouco tempo, a seleção brasileira o convocou. Entrar no vestiário com craques que ele só via pela televisão parecia um sonho distante. Olhava para os lados e via Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ainda se sentia pequeno, mas dentro dele ardia a chama da promessa. Quando recebeu a primeira camisa da seleção, levou-a consigo até a casa da família. Naquela noite, antes de dormir, segurou o tecido verde e amarelo e pensou: Dona Helena precisava ver isso. Não teve coragem de procurá-la ainda. Queria voltar um dia não apenas com uma convocação, mas com a certeza de ter cumprido aquilo que prometera. Veio a Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia. Kaká era apenas um jovem reserva, mas, ainda assim, estava lá, no grupo que traria o pentacampeonato para o Brasil. No momento em que levantaram a taça dourada, lágrimas correram pelo seu rosto. Não chorava apenas por ser campeão do mundo aos 20 anos, mas porque lembrava do campo de terra batida em Cotia, das chuteiras rasgadas, das mãos de Dona Helena entregando-lhe um par novo e das palavras dela como profecia. Seja alguém grande. Agora ele era campeão do mundo. No caminho de volta ao Brasil, no silêncio da cabine do avião, prometeu a si mesmo que ainda encontraria uma forma de retribuir. A glória seguiu chamando seu nome. Em pouco tempo, Kaká despertou o interesse da Europa. Quando assinou contrato com o Milan, a vida mudou completamente. As ruas de Milão recebiam com aplausos, a torcida o idolatrava, os jornais o tratavam como estrela. Ele, no entanto, mantinha o mesmo jeito simples. Depois de cada gol, apontava para o céu, agradecendo. Nas madrugadas frias da Itália, quando a solidão batia, voltava em pensamento para o refeitório do centro de treinamento, para o cheiro do feijão servido por Dona Helena, para o sorriso dela o incentivando. Não importava quando os flashes se cercassem, havia sempre uma memória que ancorava ao que realmente importava. As conquistas multiplicadas, gols decisivos no San Siro, títulos nacionais, Champions League. Em 2007, o mundo inteiro se uniu. Kaká foi eleito
palco, diante de câmeras e holofotes, agradeceu a Deus, à família, aos companheiros de equipe. Mas no coração, havia um nome que não fora mencionado. Enquanto segurava o troféu, quase podia ouvir o sussurro: seja alguém grande. Ele queria gritar para o mundo inteiro quem tinha sido a primeira pessoa a acreditar, mas guardou em silêncio, prometendo que ainda faria isso de forma mais bela e verdadeira. As entrevistas se multiplicavam. Um repórter brasileiro, curioso, perguntou-lhe certa vez quem tinha sido a primeira pessoa a acreditar no seu talento. Esperavam que citasse um treinador famoso, um olheiro, algum dirigente. Mas Kaká sorriu e disse apenas: foi uma mulher simples que trabalhava no centro de treinamento. Ela me deu meus primeiros sapatos de verdade. Sem ela, talvez eu nunca tivesse chegado até aqui. A frase correu discreta nos jornais, mas para quem conhecia sua história, era como um sinal. Helena, já mais velha, ainda trabalhava em serviços simples. Quando ouviu aquelas palavras pelo rádio de cozinha, chorou em silêncio. Não precisava de mais nada. Saber que ele não havia esquecido era o maior presente. A carreira de Kaká se tornava cada vez mais monumental, mas ele não deixava de ser um menino tímido que carregava uma dívida de gratidão. Em cada visita ao Brasil, tentava saber notícias de Helena, mas a vida agitada, os compromissos e as viagens tornavam difícil encontrá-la. Guardava no peito a certeza de que ainda voltaria para olhar nos olhos dela e dizer: eu cumpri a promessa. O aeroporto de Guarulhos fervilhava como sempre, mas para ele aquela chegada tinha um sabor diferente. Kaká desceu do avião cercado por fotógrafos, torcedores e curiosos, como acontecia todas as vezes em que voltava ao Brasil. Mas naquele dia não era uma coletiva de imprensa. Não havia contrato de publicidade, tampouco compromisso com patrocinadores. O que trazia no coração era algo mais íntimo, mais profundo. A necessidade de cumprir uma promessa feita quando ainda era apenas um menino de chuteiras rasgadas. No carro, a caminho de São Paulo, ele se lembrava da cena como se tivesse acontecido ontem. A caixa de papel pardo nas mãos de Dona Helena, o brilho de chuteiras novas. A voz dela repetindo que ele devia ser alguém grande. Quantas vezes aquelas palavras ecoaram em sua mente durante noites solitárias em Milão, em hotéis de luxo, em estádios lotados. Quantas vezes, diante de uma torcida vibrante, ele pensou que, no fundo, ainda era o garoto que devia tudo a uma mulher simples com um avental branco, com o endereço que conseguirá após insistir com antigos conhecidos do centro de treinamento. O carro parou em frente a uma casa modesta, de muros descascados e jardim mal cuidado. O bairro era simples, distante do glamour dos palcos que ele frequentava. Ao descer, sentiu um frio na barriga maior do que em qualquer final de campeonato. Caminhou devagar até o portão. Tocou a campainha. Demorou alguns segundos até a porta se abrir. Uma senhora de cabelos grisalhos, mais curvada do que ele lembrava, apareceu com expressão cansada. Mas os olhos eram os mesmos. Quando o reconheceram, se iluminaram como se 20 anos tivessem desaparecido num segundo. Meu menino, murmurou, levando as mãos ao rosto. Kaká não conteve as lágrimas. Avançou e a abraçou com força, como quem reencontra um pedaço de si mesmo perdido no tempo. Ficaram assim por longos minutos, sem dizer nada, apenas chorando, rindo, deixando que os corações conversassem no silêncio. Dentro da casa, os móveis eram antigos, as paredes mostravam sinais de umidade. Na mesa simples havia uma toalha gasta e um rádio desligado. Sobre uma estante, recortes de jornal com fotos de Kaká, cuidadosamente colados, mostravam que ela o acompanhará de perto todos aqueles anos. Helena serviu café, com as mãos trêmulas, pedindo desculpas pela simplicidade. Ele, emocionado, segurou aquelas mãos enrugadas. Dona Helena, eu nunca esqueci. Cada gol, cada título, cada aplauso, tudo começou com a senhora. Ela tentou sorrir, enxugando uma lágrima. Você foi quem fez tudo, meu filho. Eu só dei um empurrãozinho. Mas Kaká balançou a cabeça. Não, a senhora me deu muito mais. Me deu fé quando eu não tinha. Me deu esperança quando tudo parecia perdido. Eu jurei que voltaria. Hoje estou aqui para cumprir.
Abriu a mochila que trazia consigo e retirou uma caixa elegante. Dentro havia uma camisa do Milan, autografada por todos os companheiros, e ao lado um par de chuteiras douradas, edição limitada, que a patrocinadora havia produzido para ele após a Bola de Ouro. Nas laterais, discretamente gravadas, estavam as palavras, para Dona Helena, que acreditou primeiro. Os olhos dela marejaram de novo. Passou as mãos devagar pelas letras, como quem toca um tesouro. Eu não mereço isso. Merece sim. Merece muito mais. Foi então que ele explicou. Nos últimos meses, criará uma fundação chamada Primeiros Passos, destinada a oferecer bolsas de estudo, assistência médica e oportunidades esportivas a crianças carentes do Brasil. O objetivo era dar às famílias o suporte que a sua própria família quase não tivera. E o nome, confidenciou, era uma homenagem a ela. Dona Helena, a senhora não deu só sapatos para um menino. A senhora deu os primeiros passos da minha vida. Sem isso, nada existiria. Ela chorava, sem acreditar. Ele prosseguiu, revelando que a primeira sede da fundação já estava sendo construída em São Paulo, com salas de reforço escolar, refeitório completo e campos de treino, e que queria que ela fosse a madrinha oficial do projeto. Helena levou as mãos ao rosto, balançando a cabeça em descrença. Eu sou só uma mulher simples. Justamente por isso, respondeu Cacá. Porque é de pessoas simples que nascem os maiores milagres. Os dias seguintes foram de transformação. A notícia do reencontro correu pela imprensa, mas Cacá fez questão de manter a maior parte longe dos holofotes. Visitava a casa de Dona Helena sempre que podia. Ajudava com reformas, providenciava médicos para cuidar da saúde dela. Mais do que isso, passava horas conversando, ouvindo histórias, rindo de lembranças antigas. Era como voltar no tempo, mas agora em papéis invertidos. Ele era o provedor, ela a que recebia cuidado. A inauguração da fundação aconteceu meses depois. Crianças de todas as idades enchiam o novo espaço com gritos e risadas. Havia bolas rolando, professores organizando filas, cozinheiras servindo refeições saudáveis. No palco montado para a cerimônia, Cacá subiu ao microfone diante de autoridades, jornalistas e famílias. Mas, antes de começar, chamou Dona Helena ao seu lado. Aplausos ecoaram. Ela, envergonhada, subiu devagar. Cacá pegou o microfone. Com voz embargada, disse: O mundo me conhece pelos títulos, pelos gols, pelas vitórias. Mas hoje quero que saibam que nada disso teria acontecido sem esta mulher. Quando eu era só um garoto perdido, ela acreditou. Quando eu não tinha chuteiras, ela me deu um par. Quando eu não tinha confiança, ela me deu esperança. O que vem aqui hoje, este projeto, é a forma que encontrei de dizer: obrigado, Dona Helena. O público levantou-se em aplausos de pé. Crianças corriam para abraçá-la, mães choravam emocionadas e os fotógrafos registravam cada instante. Helena, com lágrimas nos olhos, falou poucas palavras. Eu só fiz o que meu coração mandou. E ver tudo isso agora me mostra que valeu a pena. Naquele dia, não era apenas Cacá quem cumpria uma promessa. Era a vida mostrando que pequenos gestos podem mudar destinos inteiros. Anos depois, já aposentado, Cacá continuaria a visitar regularmente Dona Helena. Gostava de tomar café com pão caseiro, de ouvir conselhos simples, de lembrar que, antes da fama, era apenas Ricardo, o menino de chuteiras gastas. Para ele, nada, nem os troféus dourados, tinha mais valor do que sentar-se naquela cozinha modesta e ouvir: Eu disse que você seria alguém grande. E ele sorria, como sempre sorrira desde o primeiro dia, certo de que a maior vitória da sua vida não estava nos gramados da Europa, mas naquele abraço apertado que fechava o ciclo de uma promessa cumprida.